Boa tarde, graça e paz. Boa tarde, graça e paz. Aqui é a pastora Magda. O pastor César. Olha, nós já temos ali bastantes pessoas no Instagram. Silvana, pastora Celsa, pastora Audrey entrou junto com a gente. Tem mais, como rolou, quem entrou vai dando um oizinho pra gente ver que subiu muito rápido. Eu acabei não vendo. A pastora Silvana lá do Riacho Fundo 2 também está conosco. Bem-vinda, pastora. Grande abraço para vocês. Deus abençoe grandemente. Na 41ª live. Hoje é a 41ª live, sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023. Tempo vai passando e ainda estamos no começo, né? Estamos no segundo mês, no 10º dia do segundo mês. Mas estamos aí, graça e paz a todos, são todos bem-vindos à nossa corrente de oração do Pai Nosso. E nós aproveitamos o Pai Nosso e temos tido esse tempo antes, desde fevereiro, desde o dia 1º de fevereiro. Desde o dia 1º de fevereiro, quando antecipamos o horário em meia hora e fazemos esse tempo, esse período com uma meditação, um conhecimento, uma participação nova daquilo que Deus coloca nos nossos corações, e a gente tem participado, tem sido bom para nós. Esperamos que seja bom para você que está compartilhando conosco, que tem participado conosco, e aos que estão chegando talvez pela primeira vez. Tem pessoal lá no Facebook também, vai compartilhando, vai comentando, vai dizendo de onde você é, como é que você está. Deus abençoe grandemente vocês que estão entrando agora. Bora lá, vamos lá, tá com vamos você. Lá. Então vamos orar para iniciar nossa meditação de hoje. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos o privilégio de estar aqui nesta live, Senhor Deus, que o Senhor tem concedido, que o Senhor tem nos dado essa oportunidade de estar nas redes sociais com os nossos amigos, com aqueles que nos dão, Senhor Deus, o prazer de estarem conosco para aprender, para ouvir os testemunhos, para ouvir daquilo que o Senhor tem feito. E, Senhor Deus, a nossa oração é no sentido de que as pessoas possam ser alcançadas, possam ser curadas, libertadas, e que o Senhor possa atender as orações, os pedidos de cada um. Verdade. Ser conosco nesta tarde. Obrigado por tudo, obrigado por esse privilégio. Nós fazemos isso para a Tua honra e para a Tua glória. E no nome precioso de Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém. Amém. Então é isso, hoje é sexta-feira, como eu já falei, hoje é sexta-feira, parece que tem uma alegria especial na sexta-feira, e é particularmente porque se aproxima o final de semana, para aqueles que estão trabalhando. Eu estou de férias nesse período, a gente quase que não percebe a passagem dos dias, desde segunda-feira aí, estou completando a primeira semana, são de férias, mas é o sextou. Sextou para nós também é um prazer. Cada dia é um presente. Cada dia é um privilégio. Pastor, deixa eu ali dar um abraço no Ramon. Deus abençoe, está conosco. A pastora Silvana mandou um abraço para nós. Obrigada, pastora Celsa. Colocou paz, casal abençoado. Bem, obrigado. Lá no YouTube também nós temos pessoas assistindo conosco. Seja bem-vindo. Vai comentando aí pra gente ver seu nome, você que tá no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram. Pessoal, vai compartilhando. Aí, ó, no Instagram, esse aviãozinho à direita, você vai estar colocando ele para compartilhar. No Facebook, ali no compartilhar. E no YouTube, o link. Copia o link e manda lá para aquele grupo que você participa. Faça esse convite para estarmos cada vez mais unidos em Cristo. Oswaldo
Consegue ler, Sim, pastor? consegue Lê lá o que ele... Não consigo. Não consegue ler não? Então bora lá. Boa tarde, meus Amém. amados pastores. É uma alegria estar participando mais uma vez desta live. Abraço para o pastor, abraços do pastor professor Oswaldeci Nunes, Primeira Igreja Batista de Aquidauana, Mato Grosso. É, na região do Pantanal, Pantanal Mato Grossense. A todos os nossos irmãos batistas, um Graça grande e paz. abraço. Nossos irmãos assembleanos, outro abraço. Aos nossos irmãos da Adventista, da Deus é Amor, da Quadrangular. Quem mais? Tem várias outras. Da Luterana. Metodistas. Batista Renovada, a Ceifa e muitas outras igrejas. Se formos falar, nós ficaremos aqui muito tempo falando. Todos são bem-vindos e venham, compartilhem. E os nossos amados católicos, que estão conosco também, que não são poucos católicos que estão conosco. Sejam bem-vindos, recebam o nosso carinho, o nosso amor. Vocês são sempre bem-vindos em nosso meio também. Aqui não tem placa de igreja. Aqui nós anunciamos a Jesus. Aqui nós anunciamos a palavra de Deus e ao Espírito Santo. Tem uma frase que diz que placa de igreja não salva. A pastora Celsa colocou lá, Nazareno. Isso, você, se eu não falei a tua igreja, fala aí, ó, Adventista se faz presente, Deus é Amor se faz presente. Que bom. Placa de igreja não salva. Sementes da fé. O que salva é a nossa fé em Cristo. Foi Cristo quem morreu para nos salvar, não foi a igreja. A igreja é um veículo para apresentar o próprio Cristo, para aprendermos de Cristo, para aprendermos o que Deus tem reservado para nós na tua palavra. Então esse é o papel da igreja, edificar os crentes e apresentar a mensagem de salvação. Mas quem salva mesmo é a fé em Cristo. É isso que nós tentamos transmitir aqui. Não interessa a placa de igreja aqui, não estamos aqui para isso. Não estamos aqui para isso. Inclusive a placa fica do lado de fora, né, do céu. A placa não entra. Se você está abraçado à placa aí, solta a placa, senão placa ali na porta a placa vai te impedir de entrar. Vai incomodar. Não, e você vai ficar fora com a placa. Essa é uma frase. Jesus. Essa é uma frase de duplo sentido. A placa incomoda, não vai ficar do lado de fora para não atrapalhar ninguém. Mas você precisa ter uma casa para chamar de sua. Lógico. Você precisa escolher uma nós denominação. Nós frequentamos a nossa igreja. Nós frequentamos que isso não interessa aqui. Bom, acho que é hora de orarmos pelo nosso planeta. Vamos orar então. Vamos? Senhor Deus, nesse instante, nós queremos orar, Senhor Deus, pelo planeta Terra. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor nos colocou aqui como aqueles que dominariam sobre as outras espécies. Nós te agradecemos por esse privilégio, que o Senhor possa nos dar responsabilidade, seriedade no trato com a natureza, com as coisas que aqui estão e com o que nós vamos deixar para o futuro, para as futuras gerações. Principalmente, Senhor Deus, o bom testemunho de termos cuidado de tudo que é seu e tudo que o Senhor deixou aqui. Nós te oramos, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Hoje eu vou passar já a palavra para a pastora vai usar um tema, vai fazer uma apresentação sobre o não, e o que ele significa e o que ele pode fazer de bom e o que ele significa quando a pessoa não compreende exatamente que o não também pode ser uma coisa boa, como é. Então vamos lá, né? A nossa chave de hoje é: você é uma pessoa tolerante ao não? Então nós vamos tratar sobre essa palavra tão curtinha que muitas vezes é mal compreendido a palavra não. Quando Deus quis dar direção ao povo, Ele próprio criou os 10 mandamentos. E por incrível que pareça, nos 10 mandamentos, a Olaviana, graça e paz, irmã, seja bem-vinda. Bruno também está conosco. Isso, vai curtindo, vai lançando o coraçãozinho. Continuando, o próprio Deus, quando fez os 10 mandamentos, nos 10 mandamentos ele colocou 12 não. E colocou uns nem.
que lá em Goiás é Amém, né? Que também é um, dependendo da interjeição. Amém. Nem. Que é um anão. Amém. Então, o próprio Deus, nos 10 mandamentos, colocou 12 nãos. E o não nem sempre é ruim. O não, nós precisamos entender que muitas vezes que nós dizemos não ou recebemos um não é para o nosso próprio bem. Inclusive, Deus tinha essa preocupação quando lá com Moisés ele escreve naquelas pedras os 10 mandamentos e coloca 12 nãos dentro dos mandamentos. Mas nós não vamos se atentar agora nessa passagem que está em Êxodo, tá? Êxodo capítulo 20, do 1 a 17. Depois todas as referências bíblicas nós vamos estar colocando na descrição do vídeo para você se aprofundar um pouquinho mais. A intolerância ao não. A falta de aceitação do não, que é uma resposta negativa, pode ser um sinal de imaturidade. Você sabia disso? É verdade. Imaturidade. Nós não sabemos administrar um não ou receber um não como resposta. E quando nós não temos maturidade para receber isso, esse não pode causar muitos estragos nas nossas vidas. Não só fisicamente, como emocionalmente. Pastor, eu lembro de um irmão em Cristo, que nós fomos diáconos e professores de escola bíblica no mesmo período. E ele costumava dizer que Deus tem 2 tipos. Ele falava havia uma discussão. Ele defendia que só existiam 2 tipos de resposta de Deus para nós quando nós oramos. Ele defendia que era só o sim ou não. E havia um grupo que dentro da igreja onde nós estávamos que defendia a ideia que o espera. Então era o silêncio de Deus. Para alguns era o sim, não e espera. E esse meu irmão querido, que hoje é pastor, hoje ele o espera é o não. Então, para ele só existiam esses 2 tipos, sim ou não. Então, nós mesmo precisamos compreender o não de Deus, né? Precisamos aceitar e entender que é o melhor. Se Deus, o não que às vezes a gente não aceita de momento, a gente fica às vezes indignado, bravo, entre aspas, com Deus, mas a gente adiante, depois nós vamos descobrir que era o melhor para nós, né? É incrível como isso acontece muito. Já aconteceu com você? A Janice também está conosco. Um grande abraço aí, minha eterna chefinha, né? Eterna chefinha, eu falo, ela é minha eterna chefe. Querida. A Jane, conhecida mais por Jane, nome Janice. Seja bem-vinda. Ah, irmãos da Universal, está falando aqui, Universal se faz presente. Sejam bem-vindos, todos somos Universal. Então, continuando. Como o pastor César falou, né, lá na igreja que ele frequentava, certa feita levantou-se essa polêmica sobre o sim de Deus e o não. E tinha aquele grupo que tinha aquela coisa do espere. Mas o pastor, que na época era só um membro, que hoje é pastor, ele dizia, não, o espera de Deus já é um não. Você concorda com isso? O espera de Deus já é um não. Deixa eu ver quem está conosco. Daniel. Seja bem-vindo, Daniel. Estou sem óculos, então às vezes eu dou uma lida errada. Seja bem-vindo. Então, segundo ele, o espera de Deus é um não. Para você, o espera de Deus, o silêncio de Deus já significa um não? Ou é assim, espere, eu estou trabalhando, estou pensando. Porque a Bíblia diz, né? Ou é sim, sim, não, não. Quando você fala sim, você não pode falar não. Esse era o argumento. E quando você fala não, você já não pode mais falar sim. E na Bíblia não tem talvez, ou quem sabe. É só sim ou não. O não também pode ser saudável. Nos 10 mandamentos, nos 12 nãos que o Senhor coloca, todos eles são nãos saudáveis.
todos eles. A criança, quando ela começa a engatinhar, ou até mesmo antes de engatinhar, que é dado alguns brinquedos para ela já começa ao não. Ou às vezes nem bem antes de brincar, de ter brinquedos, já ali no mamar, quando ela tá sugando o leite da mãe, que ela dá aquela apertada que dói, a mãe já fala não. Então a criança, ela vai crescendo ouvindo o não. E uma criança que cresce com pouquíssimos não, ela não está sendo preparada para uma vida normal. Há pais que não falam não e quando fala não é um sim. O filho bate o pé, grita, toma menino, toma, para ver o menino ficar quieto. Isso não é legal. Não é legal. O bebê, quando logo que ele começa a andar, que se aproxima da tomada, a mãe já não, aí não, ele sabe. É pro bem dele. E às vezes alguns bebês insistem e leva aquele choque e a mãe fala, não, te avisei, não, te avisei. Então a criança, ela já entende que a tomada, depois que ela levou um choquinho ali, que aquele não é para preservação. Então, nem sempre não é ruim. Então nós precisamos ter maturidade para aceitar um não. O não também pode ser uma avaliação. O não pode ser um moldar de um caráter, porque quando nós recebemos um não, nós somos moldados. Nosso caráter é moldado. O não pode nos parar, ele tem que nos impulsionar. Não pode, você não pode mentir. Está moldando o caráter da criança, do filho. Não andar com pessoas, com más companhias, está moldando o caráter. Outro versículo que a Bíblia diz, não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Então esse não se engane já está sendo o quê? Um não dizendo, eu estou te protegendo, estou te guardando, estou vendo no futuro o que vai acontecer. Sim. Então, tem pessoas que têm intolerância ao não. Quando ela ouve o não, ela fica irada, fica arrepiada. Sabe quando dois gatos se encontram, que levanta a coluna? Para muitas pessoas o não é assim. É como se fosse uma agressão, mas é necessário. O ser humano precisa aprender a lidar com o não e a identificar quando o não vem em forma de proteção. Então, isso é muito, muito, muito importante. Quando nós deixamos de praticar o não, voltando ali para a educação da criança, quando nós não alertamos elas com o não, ou damos limite a elas com o não, essa criança, ela cresce à revelia. Ela é considerada aos demais uma criança mal educada. Ontem mesmo nós estávamos num consultório médico e tinha uma criança linda, linda, pensa um menino lindo, parecia até que era do Rio de Janeiro, nem parecia que, não sei se nasceu aqui em Brasília, mas nem parecia brasiliense, como eu não conheço, de repente nem seja. Então, esse menino tão lindo, tão bem vestido, estava fazendo auê no consultório. O pai estava desesperado, a mãe estava em consulta, o irmão mais velho, assim, que deve ter uns 10 anos, esse menino deve ter uns 6, 7 anos, que estava fazendo a birra, o irmão mais velho de uns 10 anos se distanciou, foi sentar bem longe e ele começou a gritar ali naquela recepção. E o pai, menino, fica quieto, menino, vem cá, vão não, extremamente grosso, disse que ia bater na cara do pai. Eu fiquei Chegou só perto, assim, fazendo assim, só não bate, não foi um... Fez até, exatamente, fez o gesto de soco, encostou no rosto do pai, só não fez com violência, com atrito, mas encostou e fez o gesto pro pai. E o pai, chegou um momento que saiu do consultório e a criança foi lá para fora atormentar ele. Então, a falta de um não de verdade, gente, não é aquele não mexe, tá bom filho, mexe, vai, continua aí. Então, você não está ajudando o seu filho a se tornar um adulto resiliente e que ressignifica o não. Então, você precisa, desde pequenininho, aprender
a ensinar a criança que o não é não e o sim é sim, porque a Bíblia diz isso. Não sei quantos vão se beneficiar, mas os pais devem dizer por que não, explicar o porquê não. Lembra daquelas respostas quando tem alguma brincadeira com as mães de antigamente, por que o filho perguntava por que não? Porque eu falei que não e pronto. Eu não é a resposta, não é a resposta. Na nossa época, né? Na nossa época, nós estamos no século XXI, no século XX, porque nós estamos do século XX, passou de século XIX, depois XX. Não, senhora. Século XX. E hoje nós estamos no século XXI, a gente veio lá do passado, do século XX, quando nossos pais diziam não, era não. E ponto final, não tinha argumento. Não se questionava. E assim, só dando uma pausa, aí a gente saiu do consultório ali, fomos pro comércio, e uma mãe passou pela gente falando bem assim pro filho, né? O filho mais ou menos da mesma idade do menino lá que tava tocando terror lá no consultório médico. Acho que o menino ela devia estar conversando com algum adulto e o menino se intrometeu na conversa. E ela passou na calçada falando com o menino, né, com o filho. Olha aqui, meu filho, nenhum adulto suporta criança falante. Aí eu falei, eita, essa mãe é das antigas, ela é do século passado. Porque realmente a gente quer assim não dizer tanto não para as crianças que elas se intrometem na conversa do adulto, do pai e da mãe, e muitas vezes falam, você tá mentindo. Ai, na minha época se falasse isso, a alma já ia embora. Se falasse isso, o pai só dava uma olhada assim, a mãe, a alma ia embora e só ficava o couro e o osso. Se atravessar a conversa já era feio. Se atravessar a conversa de chamar o pai ou a mãe de mentirosa, aí pediu para apanhar. A Duda está conosco e a Duda, isso. A Duda também está conosco lá no YouTube também, tem mais pessoas. Vai comentando aí pra gente ver o seu nome. Aí. Então nós tínhamos essa consciência e o respeito e tudo veio do não. Quando nós saíamos com os nossos pais, não vai pedir nada na rua, não vai comer nada na casa de ninguém se oferecer, e a gente ia e voltava sem pedir nada, com fome, chegava em casa, ia comer, e muitos não podiam nem ir no banheiro. Você não vai nem no banheiro lá na casa da comadre, da vizinha, não podia. A criança chegava e ficava tudo intacto, o anfitrião oferecia as coisas, a criança não aceitava, porque já era a ordem da mãe. Estava morrendo de vontade, mas não aceitava. Agora, se a mãe pegasse e desse, aí já era outra coisa. E graças a Deus, nenhuma criança, que hoje são os adultos acima de 35, 40 anos, tem problemas, são pouquíssimos. Então, é um não que prepara essa criança para se tornar adultos resilientes, adultos que ressignificam. Então a gente precisa entender e precisamos ter tolerância aos não. Precisamos. O não é uma ferramenta importantíssima na nossa vida para colocar limites também. Numa amizade, num relacionamento. Você não pode viver uma amizade sem limites, um relacionamento que não tem limite, uma amizade tóxica, um relacionamento tóxico por falta de não. Essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Tem limites para tudo, tem que ter limite. Uma amizade, você não pode deixar que a pessoa diga onde você vai, o que você vai fazer, o que você vai vestir. Porque tem amizades que chegam a esse ponto, né, de querer direcionar, manipular, tudo. Tem ciúmes de outras pessoas, né? Você tem que impor limites, tem que dizer, olha, aqui não, aqui você não entra, né? Em tudo. E a criança que aprende isso, ele vai ser bem sucedido na vida, ele vai ser feliz. Ele vai ser feliz quando ele ouvir lá fora, a gente diz fora do ambiente familiar, quando ele for para o mercado de trabalho, quando ele for para a escola, para o colégio, para a faculdade, ele vai ouvir nãos, ele vai ouvir algumas ordens e ele tem que obedecer, tem que aprender a obedecer, tem que aprender que o não é sério. Precisa ter familiaridade. E se você, sendo adulto, tem problema com não, você precisa trabalhar isso, até porque o próprio Deus, que é o nosso Pai, quando Ele faz as leis para o seu povo, que nós somos o seu povo,
Ele coloca nos 10 mandamentos 12 não. Pois é bom fazer uma visita. E nem todo não é ruim. Quando a gente está andando no trânsito, não ultrapasse. Então, esse não ultrapasse quer dizer o quê? Preservação da vida. É um não que está preservando a sua vida. Não corra. É mais um não pensando no seu bem-estar. Não corra. Não mate. Respeito ao próximo. Não minta. Como é difícil, deixa eu ver o que a pastora Audrey escreveu lá. É verdade, um amigo que não sabe receber seu não tão alegremente quanto o seu sim. Então, o verdadeiro amigo sabe receber o seu não tão alegre como também o seu sim. É verdade, um verdadeiro amigo vai entender. Quando você falar não, ele não vai falar, então você não é mais meu amigo, a amizade é pouco, que nós somos desse tempo, a amizade é pouco, o anel que era de vidro se quebrou, estamos de mal. Aí só quando voltasse, né, novamente, estamos de bem. Então, não é isso, gente, nós precisamos amadurecer. Uma pessoa que te ama, ela vai respeitar o teu não como o teu sim. Voltando a falar, não minta. Uma pessoa que está sempre mentindo, como que você vai acreditar nela? Então, quando a Bíblia fala não minta, para você ter credibilidade. Diego também está conosco, seja bem-vindo. Então, o não, ele é coisa boa, não é só coisa ruim, não roube. Sabe, pastor, antes que você comente sobre o não roube, eu falo o não minta. Eu acho que a pessoa, o amigo, deve, não é desmascarar no sentido de humilhar, mas deve confrontar aquela pessoa que mente, assim, eu vou usar a gíria, numa boa. Você tem que chamar e falar assim, meu amigo, você está mentindo, isso não é bom. Eu vou começar a mentir para você, como que vai ficar o nosso relacionamento? Eu não confio em você, se você vai continuar mentindo, você sabe que é mentira, tá? Tem que ter um jeito de colocar para a pessoa que a mentira atrapalha um bom relacionamento. Né? Exatamente, essa é a chave. A mentira atrapalha qualquer relacionamento. Pastora Ari e pastora Lorena também está conosco. Graça e paz. Graça e paz, pastores. Nós precisamos entender, Mohamed também está conosco. Deus abençoe. Precisamos entender que qualquer amizade ou relacionamento baseado em mentira não é legal. Não vai para frente mesmo. Não vai acabar bem. Pessoas perdem excelentes amizades, excelentes relacionamentos. Priscila Morales também, Deus abençoe, por causa de mentiras. E uma vez que você conta a mentira, aquele relacionamento é quebrado. E para você conquistar novamente a confiança daquela pessoa, não é assim. Leva tempo, você vai ter que trabalhar dobrado para reconquistar um relacionamento que foi quebrado por causa da mentira, porque é quebra de confiança. Quando você mente para o outro, é uma quebra de confiança. Então, para reconquistar, você vai ter que trabalhar em dobro. 17h56, já estamos caminhando aí para o Pai Nosso, chegando também no final do não que a gente quer falar com vocês. Pastor, aqui como ele falou, deixa eu te interromper só um pouquinho antes que você ande para o não mate. O não mate. Não roube. Não roube. Quem é que gosta de ser roubado? E não é só roubado um bem, é roubado a confiança, roubado o amor, o respeito. Então, quando Deus fala não roube, é muito maior do que você pegar alguma coisa de uma pessoa, porque bens a gente consegue comprar de novo. Mas quando você rouba a oportunidade daquela pessoa, quando você rouba a verdade daquela pessoa, quando você rouba a dignidade dessa pessoa, não tem dinheiro que recupere novamente. Pessoas são marcadas porque outras pessoas vão lá e roubam a vida daquelas pessoas. Então, quando o Senhor trata desses nãos com a gente em Êxodo capítulo 20, é para a nossa preservação. E nós precisamos entender que, olha, de cada 10 nãos, 9 são para o nosso bem. Quando a gente consegue entender, não posso ir aí hoje, não posso fazer isso,
não vou poder executar, porque você também precisa praticar o não. E precisa receber o não. Então é uma via dupla, o não vai e o não volta. Então tanto você passa o não para lá, como o não vem para cá também. Também, e o não de Deus também nós temos que compreender. Né? Principalmente o não de Deus. O não de Deus. Porque nós não sabemos do nosso futuro e Deus sabe. Eu sei o que está agora aqui, nesse exato momento, 17h59, eu sei o que está acontecendo aqui. Sim. Agora, às 18 horas, eu não sei. Às 18 horas ainda é o futuro, mas Deus já sabe. Sim. E se Ele falou não, confie. Simplesmente confie que tudo mais Ele fará. Amém. Se você é intolerante ao não, passe a ter tolerância ao não. Se for preciso, assista, salva essa live. Salva e assista ela várias vezes. Se você tem dificuldade com não, eu me coloco à disposição como terapeuta para trabalhar isso na sua vida. E como pastora também me coloco à sua disposição. 18 horas. Vamos orar o Pai Nosso? O tempo foi preenchido ali. A Priscila está dizendo que sente saudade de nós. Também sentimos muita saudade, toda a família Morales. E ali gosto de ler, eu não consigo ler, pastor, só você. Não, é Mohamed entrou. Já entrou, então. Okay? Vamos orar? Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como passou rápido, gente? Passou rápido para vocês também? Deixa o comentário de vocês. Se vocês tiveram que, assim, sobressair a força de vocês para falar um não para o filho, para um amigo, doeu, mas fez bem esse não. E se você não tem praticado um não, tem assim, se prejudicado por causa disso, eu te aconselho, pratique o não. Pratique o não. Nós, acho que um pouquinho da nossa geração, nós falhamos, eu vou falar como eu sinto que eu fui, às vezes de ouvirmos tantos não, nós quisemos poupar os nossos filhos, às vezes somos mais tolerantes e deseducamos. Foi o caso do pai ontem, que nós vimos, da família ontem. Até nós perguntamos, eu perguntei para ela, será que ele não tem problema? Ela falou, não, é só má educação mesmo. Entendeu? Olhar de terapeuta, só má educação. Menino lindo, tudo perfeito, não era autista, não era hiperativo, não. Má educação. Então, precisamos falta de não rever se nós não estamos deseducando os nossos filhos e netos com tanta bondade, deixando fazer tudo o que quer. Esses, quando precisarem lá fora, vão sentir falta de não ter ouvido um não de um pai e de uma mãe. Não teve limites. Aí lá fora vai sofrer as consequências disso. Porque vai sofrer muito quando ouvir um não, quando ouvir uma ordem mais dura, ele vai sofrer. Então vamos orar para que Deus nos dê sabedoria na educação, na criação dos nossos filhos, dos nossos netos. Nós podemos influenciar via filhos, ou então quando os netos estiverem com vocês. E também orar a Deus, pedir uma educação para nós mesmos, para praticar um não quando for necessário e um sim quando for necessário. Amém. Amém? Amém. Bom, o nosso WhatsApp, o nosso e-mail vai ficar na descrição do vídeo. Escreva-nos o seu testemunho. Se você quiser participar, chame-nos no WhatsApp ou no e-mail, no direct. Se você precisa de uma oração, deixa aí no comentário. Se você não quiser deixar no comentário, chame a gente no direct ou no Messenger. Nós vamos estar colocando aqui seu nome no caderninho vermelhinho do sangue de Jesus e declarando sobre sua vida, sua bênção na área que você necessita. Até amanhã, sábado, no nosso 42º Pai Nosso. Deus abençoe. Luzia Maria também está conosco. Deus abençoe e até amanhã
Graça e paz. Graça e paz. Esperamos vocês amanhã. Compartilhe para que mais pessoas se beneficiem. E se você não segue a gente no Instagram, segue a gente lá no Instagram, que tá todo o link na descrição do vídeo. Se não segue no Facebook, segue a gente também no Facebook e no YouTube. No YouTube, eu não sei nas demais, mas no YouTube aparecem todas as gravações anteriores, né? Então você pode acompanhar e ver por ali. Então até amanhã, graça e paz.